Boa noite, igreja. Mais uma vez estamos reunidos para adorar ao Senhor, engrandecer o santo nome do nosso Deus. E essa noite nós temos também a oportunidade de agradecer ao nosso Deus, juntamente com o nosso querido pastor Glaucio, mais um ano de seu ministério pastoral. Eu não vou falar quantos anos, eu acho que os irmãos vão tentar acertar. Quantos anos de ministério o pastor Glaucio está fazendo? Viu, pastor? Não precisou nem falar. Os irmãos já sabem. Deus abençoe. Para nós é motivo disso, de alegria, de poder agradecer ao Senhor por este motivo, juntamente com o nosso pastor. E nós vamos, neste momento, orar ao Senhor, colocar nossas vidas diante dele, assim como também da pessoa do pastor, da sua família, que este dia, que esta noite, esse culto possa ser consagrado ao nosso Deus, aquele que nos deu a oportunidade de estarmos aqui, agradecendo e clamando por Ele. Como nosso Deus, Ele é bom, como Ele é grandioso, como Ele é maravilhoso. Então feche os seus olhos, esteja com o coração grato, agradecendo ao Senhor por mais essa noite. Deus querido, Pai amado, louvado seja o teu nome, meu Deus, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui juntos, ó Pai, em família, adorando e engrandecendo o teu santo nome, meu Deus Altíssimo. Somos gratos, ó Pai, de todo o nosso coração, pela oportunidade, ó Pai, de estarmos juntamente com o nosso pastor, engrandecendo, agradecendo ao Senhor por mais um ano do seu ministério, ó Pai, que tem sido bênção para nossas vidas e na vida, Senhor Deus, daquele em que o pastor passou e também deixou, Senhor Deus, a sua marca, Senhor Jesus, marca essa que o Senhor tenha cada dia, Senhor Deus, colocado em seu coração, para que ele possa, Senhor Deus, escondido através da tua cruz, ó Pai, falar da tua palavra. Obrigada, Deus, pela oportunidade de tê-lo conosco hoje e podermos, Senhor Deus, agradecer e engrandecer o teu santo nome. Toma, Senhor Deus, nossas vidas, esse culto, ó Pai, que consagramos em tuas mãos, e que a honra e a glória e o poder seja dado somente a ti hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus Altíssimo, aquele que é grandioso, que é poderoso. Nós vamos nos colocar de pé neste momento e juntos vamos declarar: Senhor, meu Deus, quanto eu maravilhado contemplo a tua imensa criação. Tantas coisas podemos contemplar do nosso Senhor, e nós estaremos adorando ao nosso Deus através da sua primeira, terceira e quarta estrofes desse hino tão maravilhoso que fala aos nossos corações. Yeah.
Obrigado ao nosso Deus, esse Deus tão grandioso e maravilhoso. Vamos ler todos juntos um recitativo bíblico que está em 1 Pedro 5, versículo 2 ao 4. Vamos todos juntos? Pastorei o rebanho de Deus que está sob os seus cuidados, não por obrigação, mas de boa vontade, como Deus quer, não por ganância, mas com zelo, não como murmuradores sobre os que foram confiados, mas sendo exemplo para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a inesquecível coroa da glória. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Neste momento, eu gostaria de pedir à irmã Débora Cristina que orasse, agradecendo ao Senhor. Grandioso Deus, soberano Pai, estamos aqui mais uma vez, ó Pai, com nossos corações gratos, ó Deus, pelos cuidados, pelo amparo do Senhor para as nossas vidas, pelos livramentos dados a cada um de nós, por esse domingo tão maravilhoso, ó Deus, que o Senhor reservou para cada um, ó Pai. Muito obrigada, Deus, por este culto. Que o Senhor possa receber o nosso louvor, a nossa adoração a Deus, porque nós sabemos que toda honra, toda glória pertence ao Senhor. Obrigada também pela vida do nosso pastor, da sua família. Obrigada, Deus, porque ele tem sido usado como instrumento em tuas mãos para estar, Senhor Jesus, guiando esse rebanho. Senhor Jesus, muito obrigada. Obrigada, Deus, pela vida de cada um esta noite aqui presente. E aqueles também que não puderam vir por motivo de doença ou outros motivos, que o Senhor possa estar, Senhor Jesus, cuidando. Obrigada, Deus, por tudo. Essa oração que faça em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar, fiquem à vontade, e nós vamos continuar adorando ao nosso Deus, rendendo, nos colocando nossas vidas diante dele. Que minha vida, sua vida, você possa dar ao Senhor e render-se cada vez mais aos seus pés. O que tem
isso é verdade em nossos corações, nós também temos liberdade de falar com o nosso Deus. Deus, toma o teu lugar. Toma o teu lugar em nossas vidas e que este louvor, que esta oração possa ser real em sua vida. Se você puder, enquanto adora, feche os seus olhos e peça que Deus tome o lugar dele em sua vida, para que complete o que falta, aquele espaço que falta ser preenchido em seu coração. Então consagre a sua vida ao Senhor enquanto adora. Tome o teu lugar, Senhor. Senhor Jesus, toma
se colocasse de pé e adorasse ao Senhor através de uma oração. Soberano e eterno Deus, nosso Pai que está no céu, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio de podermos cultuar o Teu santo nome, Pai. Te agradecemos pelo dia que o Senhor nos proporcionou, por tudo quanto podemos ter feito, Pai. Louvamos o Teu santo nome porque podemos prestar culto ao Senhor. Que esse culto possa ser a sinceridade do nosso coração. E agradecendo a Deus pelo entender a mensagem do Senhor. Para esse momento, e nós queremos te agradecer porque sabemos que o Senhor há de nos trazer a mensagem através a palavra através da mensagem, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Mais uma vez, eu gostaria que a igreja ficasse de pé. Nós estaremos fazendo a leitura bíblica, que também será projetada, do Salmo 47, 6 e 7, também Apocalipse 9, 6, 19, 6, todos em uma só voz, e em seguida vamos dar graças ao Senhor através também de louvor. Leiamos todos. Cantem louvores a Deus, cantem louvores a Deus de louvor. Ouviram, parecia ser a voz de uma grande multidão, como o som de muitas águas e como o som de fortes trovões, que dizia: Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Amém. Ainda de pé, vamos dar graças a Ele. Diante
Somos gratos ao nosso Deus, Ele tem cuidado de nós, Ele tem sido maravilhoso a cada momento, Ele é exaltado. Ele é o Senhor e para sempre. O nosso Deus, Ele há de reinar em nossas vidas, amém? E também nós vamos neste momento consagrar então a Ele as nossas vidas. Consagrar tanto a nossa vida como os nossos bens, enquanto declaramos que Ele é o Senhor. E a sua verdade, ela vai sempre reinar. E que possamos sempre, que tudo possa glorificar ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão Clóvis, vem aqui à frente, nós estaremos agradecendo e engrandecendo o nome do Senhor pelos nossos dízimos e ofertas que têm sido sustento para a casa do Senhor. E você que tem o seu pedido, o seu agradecimento, quiser colocar-se de pé nesse momento, você que está fazendo também aniversário essa semana, fique à vontade também de levantar-se. Nós estaremos lembrando de você em oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Jesus, por esse momento maravilhoso que aqui na tua casa podemos estar participando deste louvor, pelo mensageiro desta noite, Senhor, que a mensagem possa vir de encontro com as nossas necessidades, Senhor. Obrigado por cada irmão que está de pé. Sabe o motivo, Senhor, da gratidão, do pedido, que o Senhor possa completar, Jesus, que falta em cada um de nós, para te seguir espírito e em verdade. Obrigado, Senhor, pelos dízimos e pelas ofertas que foi recolhida neste momento, que possa ser distribuído sempre na tua causa, Senhor.
Nós oramos agradecidos, no nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Neste momento eu chamo a coro Thalita Ramos, que vem aqui à frente. Nós estaremos adorando ao Senhor através de mais um louvor para a honra e glória do nome do nosso Deus. Pode ficar. Pode.
pastor Oséias, vem para cá. Que alegria ter mais uma vez o pastor conosco. Que Deus possa continuar abençoando a vida do querido pastor. Como é bom tê-lo, sua família conosco, e que o nosso Deus fale com nós através da sua vida grandemente. Prazer muito grande estar retornando aqui. Mas quiser. O tempo passa muito rápido. Agora eu estou dirigindo uma igreja pequenininha, estou tentando recuperar, praticamente renascer das cinzas. A batalha é muito difícil, mas a gente está tentando. Mas, independentemente do convite de pregar, sempre o Glaucio fala das atividades, mas a gente está agora com outro compromisso. Mas hoje é um dia muito especial para mim. Eu sei que é um dia especial para a igreja e é um dia especial na vida do pastor Glaucio, que pode olhar para trás e ver uma grande estrada percorrida. Muito obrigado. Uma grande estrada percorrida, uma folha grande de trabalho, de obras feitas, e creio que pela vontade de Deus ele foi escolhido. Deus inspirou o Glaucio a nos convidar para esse momento aqui, e não será propriamente um sermão, mas uma troca de experiência, um momento para a gente historiar um pouquinho esses 25 anos. Não vou poder dizer muita coisa, mas vou falar aquilo que me parece fundamental para este momento, tendo em vista a nossa relação. O Glaucio foi nossa ovelha, esteve conosco desde a sua meninice e nunca se separou da gente. De maneira que nós temos um vínculo muito forte e uma experiência junto, um compartilhar de lutas e vitórias. Nós estamos muito felizes por esta data tão significativa. Quando eu completei os 25 anos, a gente não fez uma programação dessa, e cada pessoa tem uma maneira de ver, e eu tenho uma postura assim, que estou aí prestes a completar os 50 anos de matrimônio, e eu disse para a minha família que quem cuida disso são os filhos. Então, eu tenho essa visão, né? Então, se a igreja e se a família não se pronunciou sobre os meus 25 anos, né? Então, porque não era aquele momento para a gente festejar, para a gente comemorar. Mas estou feliz porque Deus preparou este momento para nós, né? Então, parodiando uma frase que o irmão já conhece muito bem, né? Mas este é o momento que o Senhor nos deu. Regozijemo-nos nele. Amém. 1 Timóteo, capítulo 1. Poderia ler o texto todo, mas eu vou pular umas partes aqui. 1 Timóteo,
capítulo 1, a partir do verso 3 até o verso 5, depois eu vou pular para o verso 17. Diz assim: como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. 17. Ora, o Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja honra e glória para todos sempre. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Vamos orar. Convido a minha esposa, a irmã Maria Luísa, para orar, recebendo por este momento de reflexão. Amém. Só curiosidade, não sei se é impressão minha, mas eu estou achando um pouco mais baixo. Será que eu cresci? Irmãos, difícil introduzir um tema aqui, então nós não estaremos sujeitos assim a um tema. Só botei assim, Glaucio, 25 anos de ministério, né? E o texto nos fala de um compromisso do apóstolo Paulo com Timóteo e vice-versa. Então, que eu esteja assim comparando uma coisa com a outra, mas como a gente precisa buscar uma referência, então uma referência bíblica que eu achei para falar alguma coisa para o Glaucio nesta oportunidade, foi realmente essa relação do apóstolo Paulo com o jovem Timóteo. Hoje não temos um sermão com as suas naturais observações e admoestações, apenas uma palavra de apreço ao motivo de estarmos aqui e nossa gratidão a Deus pela trajetória firme em meio às tribulações, o que nos configura um cenário de vitória que só a fé pode explicar. Quero trazer à memória fatos do passado que dão um tom especial para mim e creio também para todos aqueles que, com maior ou menor intensidade, têm estado ao lado do pastor Glaucio em sua jornada. Não somente como pastor, mas também como esposo, como pai, irmão mais velho, filho dedicado, nem sempre compreendido, e tudo mais que forja o seu caráter. Pastor Glaucio foi um exemplo de menino, irmão
de mais 3. Então a sua mamãe teve 4 homens, e o Glaucio sendo o mais velho. Quando ele estava já crescidinho aí, talvez, não vou falar certo, mas não volta aí dos seus 10 anos, seu papai saiu de casa, e ele ficou com a mamãe costureira, e ela parece que meio que substituiu o pai dos meninos pelo Glaucio. E o Glaucio teve que trabalhar, teve que orientar, cuidar, até dar banho, e vai por aí afora. Foi um aprendizado doloroso para um menino ainda em formação, e tendo que estudar, tendo que fazer outras atividades, né? E quando logo atingiu uma idadezinha aí dos seus 14, por aí, já foi começar a trabalhar, fazer estágio, e a vida seguiu nessa trajetória. E às vezes eu ficava olhando e pensando, né? O que essa mãe está esperando desse menino? Mas, irmãos, eu costumo dizer para algumas pessoas que passaram por isso aí, que às vezes nós somos amadurecidos em estufa. Irmãos conhecem essa expressão, né? Há frutas que amadurecem naturalmente lá no pé, e há outras, e é muito comum acontecer isso com a banana, corta o cacho de banana ainda verde e bota ele lá na estufa, e com 3, 4 dias as bananas já estão maduras. Às vezes Deus coloca a gente numa estufa e a gente amadurece à força. O Glaucio, com 17 anos, já tinha mais maturidade do que muitos jovens aí de 25, 30 anos, porque ele passou por essa estufa, foi forçado ali pela mãe a fazer coisas, né, que hoje em dia não é comum a gente ver acontecer. E aí você pergunta, isso é bom ou é ruim? Tudo que está no plano de Deus é bom, e você não pode condenar nada que Deus faz. E na vida de um filho de Deus, o que acontece é direcionado por Deus. E eu tenho certeza, eu estou convicto de que o Glaucio não tem nada a reclamar, somente a louvar a Deus, porque ele passou por aquelas dificuldades, ele passou pela moenda, mas ele saiu vitorioso, porque ele hoje ele leva consigo a alegria de ter tido uma contribuição positiva na formação dos filhos, no apoio à mãe para que ela não tomasse outros caminhos, que às vezes acontece. E então ele foi um elemento usado por Deus para estruturar o lar, e daquele lar ali saíram bons frutos para a obra de Deus, né? A gente lamenta um pouco o fato do Clebinho estar fora do ministério, se dedicando a outra atividade, mas aquele que é chamado por Deus, às vezes anda por caminhos outros, né? Mas depois ele se ajusta. E eu tenho o ministério do Kleber como um paralelo ao ministério do Glaucio, porque o Kleber aprendeu muito com o Glaucio aconselhou muito, o Glaucio puxou muita orelha, e o Kleber, na sua adolescência, ele andou por alguns caminhos que o jovem crente não deve andar, e o Glaucio, com paciência, com amor, como de fato fosse um pai mesmo, orientou e cuidou. Então tudo isso eu vejo que são louros da vitória. Passou pelas dificuldades, passou pela moenda, né? Mas foi um bagaço que está dando um fogo muito vivo, e isso aqui é muito bom, né? Então a gente dá graças a Deus por essas coisas. O crente não deve nunca lamentar as tribulações, porque a palavra de Deus diz que Deus, juntamente com as tribulações, Ele dá também o escape. E o cristão precisa estar imbuído dessa fé que antevê a vitória.
Dessa fé que não deixa ele lamentar, que não deixa ele sofrer mais do que deve, que não deixa ele se ensorbecer, se levantar contra o sistema, mas está sempre confiado no nosso Deus. E dentre tantas experiências que nós tivemos ao lado do pastor Glaucio, ele me acompanhou no meu período de seminário, no início do meu ministério. A primeira igreja que eu dirigi, logo ele apareceu lá, foi levado pelo diretor lá dos embaixadores do rei, e ele levou os irmãos e foi assim, e depois ele sentiu a chamada para o ministério. Quando ele sentiu a chamada para o ministério, a gente conversava muito. Havia muitas situações em que o Glaucio até dormia lá em casa, porque dadas as suas atividades, e lá no Assis de Noronha a condição era muito precária, então ele sempre dormia lá em casa, e a gente ainda explorava um pouquinho. Depois é que eu fui pensar, tanta luta que o Glaucio tinha, e quando ele dormia lá em casa, a gente ainda acordava ele cedo para ir à padaria comprar pão para nós. Nossa, desculpa, viu? Não tem outra maneira de eu me referir a isso, né? Então, olhando tanta luta, e ele com tanto carinho, com tanto amor, nunca recusou o pedido da minha esposa para ir à padaria, para às vezes ir ao mercado, enfim, né? Essas obrigações dizinhas que aparecem durante o dia, né? Mas logo de manhã, né? Você vai à padaria para mim? Ele ia, ela dava banho dos meninos, preparava para mandar para o colégio, então, aquela situação assim. E ele tem sido um grande parceiro. Eu estava refletindo essa semana que, sobre determinados aspectos, Glaucio foi para nós assim, uma pessoa mais chegada, mais obediente do que propriamente os filhos, né? Seguiu aquela trajetória ali e marcou muito a nossa vida. Por isso é que sempre a gente se refere a ele como filho, porque teve essa experiência, né? Do menino de Deus na casa da gente, né? Uma criança que estava lá em casa, às vezes dormia, e a gente não tinha a menor preocupação com ele. Sabia que ali estava uma pessoa muito nova ainda, mas temente a Deus, né? E dentre as nossas conversas, surgiu uma conversa relacionada com o seu ministério. Eu não sei nem se ele vai lembrar, mas eu creio que sim, que se marcou a mim, deve ter marcado a ele também, né? Quando o pastor Glaucio ainda era seminarista, nós tivemos uma conversa sobre o que ele queria que fosse o seu ministério. Ele então disse que não queria ficar de igreja em igreja, mas que por ele pegaria uma igreja e ficaria até se aposentar. Lembra disso? Então, bem diferente de mim, que sempre tive o propósito de ajudar igrejas carentes até que outro pastor pudesse assumir. E assim eu começar tudo de novo em outro lugar. Assim tem sido comigo, que atualmente luto com uma igreja que não quer crescer, que ainda não entendeu o que significa ser igreja, onde as pessoas não entram nem para pedir oração, cujos líderes não ensinaram a vida cristã. O grupo que eu estou dirigindo, uma igreja que tem 22 anos, as pessoas não têm a menor noção do que é ser igreja. Igreja para eles é como se fosse assim uma casa de show. Entrou, alguém preparou o show, eles vão embora, eles não têm compromisso com a casa, com o patrimônio, com o trabalho, enfim, não tem compromisso com nada. Não estou aqui falando mal não, estou dizendo para os irmãos o seguinte: igreja tem que aprender a ser igreja, e pastores têm que estar atentos para isso. Eu vou para lá mexer, trabalho, mexo na instalação elétrica, conserto o móvel, faço uma coisa, faço outra, não aparece ninguém para levar um cafezinho. Então, mas quando você olha um quadro assim, você vê que os doentes são aqueles que mais precisam de médico. Jesus Cristo disse
que os sãos não precisam de médico, precisam dos doentes. Então, quanto mais faltosa é a pessoa, mais você sente necessidade de ajudar. E assim também é com uma igreja. Quanto mais difícil, mais carente de ajuda. Então, amanhã ou depois, eu penso que esse grupo vai olhar para trás e vai falar assim: quanto tempo a gente perdeu? Então, depois de sentir realmente a realidade do grupo, eu falei claramente para ele: olha, os líderes que passaram por aqui não ensinaram vocês a ser igreja. Vocês são espectadores de igreja, mas não igreja. E vocês vão ter que aprender a ser igreja. A igreja tem que se preocupar com o que está acontecendo. Recentemente eu citei para eles o exemplo da igreja do Canaã, tem mais ou menos a idade deles, né? Vê a diferença. A igreja tem um templo duas vezes o nosso aqui, né? E a igreja saiu de um barraquinho de madeira para uma área de mais de 1.000 metros quadrados e está muito bem posicionada. O que isso faz? O que proporciona isso? É quando a diretoria da igreja funciona como igreja. Agora, quando a diretoria põe toda a culpa, todo o trabalho em cima do pastor, se o pastor for daqueles assim de deixar a vida me levar, conforme aconteceu lá, a igreja vai de mal a pior. A igreja teve, logo que foi organizada, mais de 100 membros. Ela agora está, pasma, com 11 membros. Isso com a ida nossa para lá. Uma receita de menos de R$1.000 por mês. Como é que um trabalho desse vai crescer? Mas é uma igreja que não atrai. É uma igreja que não atrai. A igreja, para atrair, ela precisa ter algo especial. Ela precisa ter Cristo. Jesus Cristo disse: quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Nós não podemos estar atraindo pessoas com show. Nós temos que atrair as pessoas com Cristo, com a palavra de Deus. E hoje muitos crentes estão perdendo a noção do que é isso. Nós tivemos em Carangola, semana passada, e comemoração do aniversário de uma sobrinha neta, e lá houve um tititi, uma confusãozinha de família, e nós estávamos envolvidos nisso. E vai para cá, vai para lá, um grito, outro fala, outro não sei o que e tal. Depois que tudo passou, tudo resolvido, então a prima chegou para mim e falou assim: ó, Zénis, eu queria ter essa paz que você tem. Deus me segurou. E quase que eu falei assim: basta você ter o Cristo que eu tenho. A única explicação para o crente ser explosivo, estupim curto, sem paciência, todo estressado, é não ter a plenitude de Cristo na sua vida. Não tem outra explicação. Não tem. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. O crente, para ter paz, basta ter plenitude de Cristo. Mas nós vivemos hoje um tempo de crentes estressados. Crente que casa, está aí 2 anos separados, às vezes até menos. Lá no Rio de Janeiro eu fiz o pior casamento da minha vida. Maior festança, maior glamour, não sei o que e tal. E não vou mentir não, casamento de crente, mas teve até forró. 21 dias se separaram. O que você acha que vai sentir um pastor uma experiência dessa, né? Então nós precisamos lutar.
E quando eu vejo uma igreja florida, assim, crescente, animada, superando a tal da pandemia e muitos outros percalços, eu tenho que levantar a mão para o céu e dar graças a Deus. Eu tenho que dizer a Deus, muito obrigado pelo pastor Glaucio, muito obrigado pela vida dele, muito obrigado pela esposa dele, pelos filhos. Porque algo está acontecendo diferente aqui. Centenas de igrejas estão morrendo depois da pandemia, está difícil de recuperar. Mas Deus tem dado aos irmãos vitória nessa parte. Né? Prosseguindo aqui a minha leiturazinha, essa diferença de ministério tem a ver com a condição e a visão financeira de cada um. Eu tenho uma visão financeira, o Glaucio tem a outra. Eu era uma pessoa bem empregada e pensava assim, não quero depender de igreja, eu vou ajudar as igrejas, preparando, recuperar, entregar para outro produzir. E é assim que eu tenho levado o meu ministério. Mas o Glaucio já pensava, não, eu acho que o servo de Deus tem que viver do ministério. A Bíblia diz assim, né? Que aquele que prega o Evangelho deve viver do Evangelho. Então ele estava de acordo com esse princípio. E eu orava para que desse certo. Mas eu sabia também que a experiência não seria fácil. Talvez ele, muito jovem ainda, não tivesse a dimensão das tribulações que isso representa. Mas, se ele sentiu que era isso que Deus queria para ele, quem é que ia dizer o contrário? É verdade? O Glaucio, então, entendia que o ideal seria uma igreja que pudesse dar um salário que lhe permitisse o sustento para que desse tempo integral à igreja, que eu não dava. Meu tempo sempre foi parcial até a aposentadoria. Mesmo depois de aposentado, eu não recebia nada da igreja, meu propósito é esse, não tem por que receber. Deus deu ao Glaucio oportunidade de assumir em seu primeiro ministério uma igreja nova e florescente. Nós estávamos lá em Covilândia, ele nos ajudava lá, com a Cristiane, a turminha toda, e então organizou-se uma congregação em Jardim Marilândia. Alguns dias lá da minha igreja e tal, combinado lá com algum pessoal lá da primeira igreja de Covilândia e tal, organizaram lá e tal, quando ela tomou um portezinho mais ou menos, e foi rápido, porque havia dissidência tanto de uma igreja quanto de outra, e formaram aquele grupinho lá. Então, eles me procuraram. O que o senhor acha de convidarmos o Glaucio para ser o nosso pastor? Como assim? Não, porque nós estamos querendo organizar a congregação em igreja e nós gostaríamos que ele fosse nosso pastor. Isso é ótimo. E assim foi. Primeiro pastor para aquela igreja e primeira igreja para aquele pastor. Então estava tudo certinho. E fluiu muito bem. Algumas vezes, eu já no Rio de Janeiro, ele convidou para que a gente viesse para algumas solenidades, fazer conferência e tal. Então, foi, graças a Deus, foi muito bem. Acontece que circunstâncias da vida interromperam esta relação. Mas o pastor Glaucio segue sem ficar de um lado para o outro. Então ele não pôde seguir bem lá na igreja do Marilândia, porque percalços da vida, veio a viuvez, veio algumas dificuldades, a igreja não interpretou bem esse novo momento do pastor, que a igreja está acostumada, com o pastor caminhando numa direção, se Deus muda a trajetória um pouquinho, a igreja sente. Mas eu quero falar um segredinho aqui para os irmãos. Na minha visão, posso até estar errado, mas houve alguns momentos em que a trajetória parece que estava mudando um pouquinho, mas
os irmãos seguraram, desculpa que é a expressão popular, seguraram a onda. Tudo se reverteu, o nosso até ameaçou se sair, mas Deus disse, não é aquilo. As circunstâncias vieram, a igreja deu a volta por cima, ele deu a volta por cima, e hoje a gente vê o resultado. Então, aquela trajetória que o Glaucio tinha traçado, eu creio que é uma trajetória que veio de Deus. Apenas um percalço interferiu nisso aí, porque nesses 25 anos de ministério, apenas 2 igrejas, então é um propósito firme. Há um segredo por detrás disso aí. Não é um acaso, uma coisa de ouvir dizer. E com essas lutas, todos nós aprendemos. A igreja amadurece mais quando tem às vezes algumas dúvidas assim, alguma sombrinha assim para lá em cima, uma nuvem mais escura e tal, mas depois aquilo passa, o sol brilha de novo, né? E então a gente pode olhar para trás e ver que Deus deu continuidade a esse propósito, né, de uma maneira mais suave para ele e para a família dele, colocando ele numa outra igreja. Eu vejo desta forma. E ele não estava sendo desobediente à orientação, à visão de Deus. Apenas ele não foi bem compreendido quando teve um percalço. E que não foi um percalçozinho, né? Foi uma coisa realmente tremenda. E então, nós partimos aqui agora para a visão e a profecia. Hoje nós vivemos um tempo em que se fala muito de visão, de profecia, de revelação. Eu não sei se eu já falei alguma coisa aqui sobre essa questão da revelação, a minha postura sobre isso, né? Mas eu tenho uma postura, um estudo sobre isso aí, e que se resume em 2 frases. Eu vou dizer para vocês, são 2 segredinhos sobre revelação, que é muito simples de você entender. O óbvio, sabe o que é óbvio, né? O óbvio não precisa ser revelado. O óbvio não precisa ser revelado. Agora o outro segredo eu vou dizer para o de cá. O absurdo não se admite revelação. E agora por meio. Se você tirar um e tirar outro, sobra muito pouco. Desse pouco que sobrou aqui, o Glaucio foi lá e pegou para ele. Porque Deus falou ao seu coração. Ele não precisou ir a congressos pentecostais. Ele não precisou ir à igreja de fogo. Ele não precisou de nada disso. O menino ainda, entrando para o seminário, no seu quarto orando, Deus o fez sentir como deveria ser a trajetória dele. O apóstolo Paulo faz um comentário sobre o seu ministério e a sua relação com Timóteo para deixar claro a base que Paulo tinha para opinar na vida daquele jovem. No verso 18, Paulo menciona as profecias acerca de Timóteo e apela para que este seja atento a tais profecias. Não sabemos como tais profecias ocorreram e nem como Paulo tomou conhecimento delas, mas sabemos que elas aconteceram. Nos dias atuais,
com a efusão do Espírito, sabemos quem Deus tem falado por meio do Espírito. Aqui ficou um M a mais, atrapalhou. Sabemos que Deus tem falado através do Espírito, e que isso fica evidente na vida das pessoas pelo seu modo de vida. Não precisa um profeta, um vidente, isso ou aquilo, né, falar para nós quem é o Glaucio. Aquele que convive com o Glaucio sabe quem ele é, percebe logo que ele é um homem de Deus, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus se comunica com o nosso espírito, e nós precisamos entender que lá no livro de Hebreus está escrito que no passado Deus falou de diversas maneiras. Os irmãos sabem disso, que Deus falou até através de um jumento. Quem conhece essa história do jumento que falou? É só um sinalzinho. Então muita gente conhece, né? Então eu não estou falando mentira. Deus falou até através do jumento. Mas uma vez acontecida a promessa, cumprida a promessa da efusão do Espírito, Deus nos fala através do seu Espírito. E então, quando Paulo fala a Timóteo, ele faz uma alusão, esse é verso 18, né? Olha como Paulo fala. Olha o 17. Ora, ao Deus dos séculos, imortal e invisível, a único Deus seja honra e glória para todos sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milite por elas a boa milícia. Então Paulo tem certeza, tem segurança de que Deus falou a Timóteo, houve revelações a Timóteo, como o texto não fala, certo? E nós não podemos ter dúvida de que Deus falou também ao Glaucio, e tem falado a cada um de vocês, e tem falado a mim, cada um na sua particularidade. Nós não precisamos voltar ao Velho Testamento, aos profetas do Velho Testamento, para sentir que Deus está falando conosco. Nós precisamos entender que as profecias se cumpriram, e ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que você precisa mais do que isso? Então nós temos aqui cumprimento de uma profecia. Lá atrás, Deus de alguma forma falou ao Glaucio, e ele foi obediente, e tem sido, e 25 anos se passaram, e creio que vão se passar outros 25, e quem sabe muito mais, né? Para honra e glória no nome do nosso Deus. Mas Paulo prossegue e diz assim: conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Se algum reforço, alguma orientação a mais eu tivesse dado aqui para o pastor Glaucio, nada mais é do que isso, né? Que ele atente para o fato de que alguns rejeitaram a boa consciência, e por causa disso fizeram naufrágio na fé. Uma figura para aquele que afundou o mar, desesperou, né? Mas o Glaucio, graças a Deus, tem tido suas tribulações, suas dificuldades, mas ele tem se mantido firme no Senhor, né? Quem sabe muitas vezes, né, clamando como os discípulos clamaram: Senhor, acrescenta-nos a fé, porque há momentos que a gente sente que a fé está titubeando, né? Há momentos que a gente parece que
Uma barreira está se formando entre nós e o nosso Deus, e começa a bater um desespero. Mas nós precisamos ter a consciência de que Ele está conosco e sermos fiéis e obedientes à revelação de Deus aos nossos corações. Irmãos, Deus fala a cada um de nós, por mais variados motivos, e às vezes a gente não valoriza muito isso, e é por isso que muitas vezes a gente perde um pouquinho a linha da conduta cristã. Mas é preciso entender que Deus fala conosco e que ao lermos a palavra de Deus, Ele está sempre comunicando alguma coisa conosco. Ele nos fala através das experiências do dia, muitas vezes através de alguém que chega na nossa casa, que bate a nossa porta, um acidente que acontece, alguma coisa chama a nossa atenção e nos faz refletir e pensar em Deus, e aí o Espírito Santo sempre comunica alguma coisa conosco. Eu entendo que ao chamar o Glaucio para o ministério, Deus lhe deu a visão da sua trajetória e do modo como deveria se conduzir, como a mim também. Nós temos algumas visões diferentes, mas sempre respeitamos e honramos a chamada um do outro, e é assim que os obreiros devem se ajudar. Eu, sem querer comparar essa relação com Paulo e Timóteo, Paulo tinha autoridade sobre Timóteo, mas pela nossa proximidade, me sinto honrado com a trajetória do pastor Glaucio, considerando-me participante de suas vitórias e solidário com as suas dores. Que assim Deus continue atuando nas nossas vidas. Amém. Deus continue falando aos nossos corações. Eu vou pedir para o pastor Lucas, vem orar pela vida do nosso pastor, pelo privilégio que nosso Deus nos deu de ouvir a sua palavra através do pastor Zé. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Jesus, pela palavra do Senhor dispensada agora nessa noite. Pai, certamente em forma de gratidão pela vida do nosso pastor Glaucio. Nós agradecemos ao Senhor tanto pela vida do nosso pastor quanto pela vida do pastor Zé. O Senhor preparou essa noite para a gente festejar, celebrar, se alegrar na presença do Senhor por mais um ano de ministério completado pelo nosso pastor. Usou poderosamente a vida do pastor Zé, por quem nós pedimos a tua bênção, pedimos ao Pai a tua mão protetora, guiando, ó Pai, o ministério dele também, naquela igreja em que ele pastoreia atualmente. E o Senhor, ó Pai, abre as portas, ó Pai dos céus, dispensando bênçãos, ricas bênçãos sobre a vida dele, da sua igreja, e que ele se reerga, ó Pai, para a proclamação do teu evangelho naquela comunidade. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aí nós estamos perguntando, cadê o pastor? Né? Cadê o pastor? Hoje ele não quis ficar aqui na frente, ele quis assistir o culto, né, pastor? Juntamente com os irmãos. E ele vai ficar ali só mais um cadinho. Eu vou pedir só para apagar essa luzinha ali, eu acho que vai ser o suficiente. Nós vamos assistir um pequeno vídeo em homenagem a esse momento e glorificação ao nome do nosso Deus pela vida do nosso pastor.
aqui que esse pastor. Vem pra cá, pastor, vem. É só um pouquinho do muito que nós já passamos aqui com o pastor. O pastor já está chegando aqui, então eu gostaria de dar um abraço assim em nome da igreja. Mas depois todos vão dar um abraço, né, pastor Zé ali na frente. Só que tem uns abracinhos especiais que eu vou chamar aqui na frente. Irmã Maria, vem cá, vem, irmã Maria. Ela está representando as MCM. Gostaria de te dar um abraço através dessa organização missionária. Ela foi representante, essa moça. Primeiramente, né, a luz do Senhor, vou falar uma coisa assim. O Senhor foi meu pastor, é meu pastor, o Senhor me colocou até aprendi com o Senhor, né, as coisas bonitas que o Senhor me ensinou. Como o pastor ele falou, a gente passa umas nuvens, mas a gente, eu coloco o Senhor para desfazer aquilo que passou. Então a gente está feliz com 35 anos que o Senhor está fazendo, e Deus colocou o Senhor aí. Eu estou nessa idade aqui, até o dia que Deus quiser, nós vamos aprender muito do Senhor, viu? E ouvir a sua voz, ouvir a voz de Deus pela sua voz, e aprender mais ainda. Eu sou puxar minha orelha quando eu precisar. Em nome de Jesus, vou ficar feliz com isso. É uma lembrança da MCM do Senhor. Eu gostaria também de chamar os nossos diáconos que vêm aqui à frente também, representando toda a nossa igreja. Em nome da igreja também tem um momento aqui com o nosso pastor. Eles são envergonhados, gente. Vem meninos e meninas. Não sei quem eu entrego o microfone, mas fiquem à vontade. É quem? É o mais novo? Tá. Em nome da igreja, né? Nós queremos agradecer por essa data maravilhosa do pastor, que o senhor possa continuar abençoando a sua vida como pastor, né? Continuar e ser o Senhor quem propôs para a sua vida. Aqui, em nome da igreja, nós estamos ofertando ao pastor. Nós vamos orar nesse momento. Vou aproveitar a presença dos nossos irmãos aqui. Nós estaremos orando. Em seguida, eu vou passar a palavra ao pastor, né, nessa noite, antes de cantarmos a canção final. Vamos orar. Vou pedir ao irmão Socorro que ore a Deus nesse momento. Senhor, muito obrigado mais uma vez. O Senhor deu esta oportunidade de estar aqui na tua casa, para comemorar, Senhor Deus, para 20 anos, Senhor Deus, 25 anos de ministério pastoral. Que o Senhor continue abençoando aquele pastor. Ó Deus, que o Senhor continue cuidando dele, abençoando, Pai, conforme a tua palavra, conforme tem ensinado. Nós somos muito gratos, Senhor Deus, Pai, por esses momentos que nós passamos aqui. Que o Senhor continue abençoando o teu servo, que ele continue sendo esse pastor abençoado, nos trazendo alegria, administrando a sua palavra no nosso coração, com tanto êxito, Senhor Deus, que nós só temos que agradecer. Deus abençoa a sua família, guarda, Senhor Deus, Pai, debaixo da sua graça. E por onde, Senhor Deus, Pai, que a família dele estiver, que o Senhor possa proteger e guardar em todo mundo, Senhor Deus, que possa causa, Senhor Deus, Pai, a continuação do nosso pastor, que nós tanto amamos, Senhor Deus querido, e que ele seja, Senhor Deus, Pai, conosco, Senhor Deus, também, que nós possamos, Senhor Deus, sempre, Senhor Deus, Pai, estar abençoando a vida dele, e nós, como diácono também, que nós possamos, Pai, servir de exemplo na vida dele também. Muito obrigado, Senhor Jesus, que cada dia mais nós possamos ser unidos na presença de Jesus. Obrigado por tua fidelidade para as nossas vidas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Muito obrigado a vocês. Obrigado, meus irmãos. Igreja Batista do bairro Bonfim. Eu tenho uma alegria profunda de comemorar esses 25 anos com os irmãos. Pastor de 2 igrejas. 14 anos de uma, 11 nessa. E os irmãos me acolheram num momento muito distinto da minha vida. E acolheram a mim, acolheram a minha família. Os meus filhos cresceram aqui. O Miguel ainda era muito novinho, o Felipe e a Natália eram pré-adolescentes. E eu só tenho que agradecer a Deus, comemorar com os irmãos. Eu sempre pedi a Deus, não desse essa alegria de não sair do corpo. De comemorar essa data com os irmãos. Dela forma que os irmãos me acolheram, me trataram. Eu sou um pastor melhor depois desses 11 anos. Nesses 25 anos, 11 anos aqui, eu sou um pastor muito melhor. Graças a Deus pela vida dos irmãos. Muito grato a Deus. Eu não poderia deixar de dizer isso para os irmãos, que eu tenho um amor muito especial por vocês. A de Marilândia é uma igreja que foi meu primeiro ministério, como o pastor Zé disse. A primeira igreja para o primeiro pastor. E ninguém vai tirar do meu coração, nenhuma igreja vai ser como o Jardim Marilândia. Os irmãos conseguiram ser singulares também. Eu tenho uma alegria no meu coração. Estar aqui hoje, 25 anos, estar com os irmãos. Isso para mim é uma alegria muito grande. Louvo a Deus pela vida dos irmãos. Não poderia deixar de agradecer o pastor Zé. O pastor Zé foi meu pastor. Virou meu sogro. Se transformou num pai. Eu formei no seminário. Depois de Deus, graças a Ele. Meu primeiro ministério, depois de Deus, graças a Ele. Ele sempre esteve do meu lado. Eu fiquei viúvo, eu perdi uma esposa, ele perdeu uma filha. Mas quando eu casei de novo, ele e a Maria Luísa acolheram minha nova família. E eu sou muito grato a vocês, fundo do meu coração. 3 pessoas foram fundamentais para a minha formação cristã. Meu conselheiro de embaixadores, o irmão James. O Ivan, que é hoje o pastor Ivan, e o pastor Azés. Mas o pastor Azés foi realmente um apóstolo Paulo para mim. Eu nunca tenha dito isso. Talvez ele nunca tenha percebido. Mas ele foi. Porque ele me ajudou a ter os pés no chão e os olhos aos céus. Eu aprendi com ele a depender de Deus, a ser grato a Deus em tudo. Eu aprendi com o pastor Zéias a não ser materialista, a não valorizar demais as coisas materiais, a ser uma pessoa liberal no reino de Deus, de se doar financeiramente, com dons e talentos, de amar as pessoas nas suas dificuldades. Eu aprendi tudo isso com ele. Então, de todas as pessoas importantes que forjaram o meu caráter cristão, o pastor Zé foi aquele que Deus usou com tempo, com intimidade. Ele me tratou como um filho mesmo, e dedicando tempo, e a gente tinha tempo para conversar, tempo para ouvir. E eu tive uma experiência leve de seguir a maioria das coisas que ele falou para mim seguir. Se eu sou homem que sou hoje, pastor que sou hoje, eu agradeço pela vida dele. Ele me ajudou muito, ajudou meu pai, minha mãe, meus irmãos. É uma pessoa, juntamente com a irmã Maria Luísa, que tem um lugar especial no meu coração.
Então, irmãos, hoje estou muito feliz, muito emocionado, muito tocado. Eu agradeço a Deus porque Ele me chamou para ser pastor. Tudo que eu tenho na minha vida, tudo que eu sou, tudo que eu tenho de bom na minha vida, é graças ao ministério pastoral. Todos os dias eu agradeço a Deus porque Ele me chamou para ser pastor. Então, louvo a Deus por essa oportunidade, por esse privilégio. E eu agradeço muito os irmãos dessa igreja de fazerem parte dessa história e de celebrar comigo, como celebraram hoje este dia. Então, muito obrigado a todos vocês. Deus os abençoe. Amém? Amém. Eu vou abrir aqui agora os presentes. Para voltar amanhã. Andar de bicicleta. Obrigado, meu presente. Tá? Muito obrigado, muito obrigado. Um excelente comentário. Olha, muito obrigado mesmo. Amei. Obrigadão. Irmãos, Deus abençoe vocês. Obrigado aí pela paciência, pela presença de vocês aqui. E toda a honra e toda a glória ao nome do Senhor. Porque toda a alegria que a gente tem, eu como pastor, os irmãos como igreja, o pastor Oséias aqui que descreveu muito bem uma parte da minha história e me fez lembrar de situações que eu nem lembrava mais, que eu já havia esquecido, né? E tudo isso é graças a Deus, né? Nós só podemos ser alguma coisa se for para a glória de Deus, e se for por meio dele e para ele, e que assim nós possamos seguir. Que Deus nos abençoe, amém? Amém. Vamos louvar ao Senhor. Eu vou convidar o pastor Zé para estar à porta ali comigo, para receber juntamente comigo, né, os cumprimentos da igreja.